Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem, também, ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentimento das palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas, e porque, após a quitação, estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se, a um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns, dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta, encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição,
entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, vamos ao Evangelho de hoje. Então esse tema é muito interessante, como todos os temas, né? Eu falo isso, mas vamos explicar antes de iniciar sobre o Evangelho o que é expiação, né? Expiação é quando nós cometemos erros no passado e agora nós vamos pagar por isso. Então nós estamos expiando os erros do passado. É diferente quando cometemos erros no presente, por exemplo, fazemos escolhas erradas e estamos expiando. Expiando não, estamos sofrendo as consequências desses erros. A expiação são erros de outras existências que nos cobram agora. Temos que lembrar que a nossa relação com Deus, vamos dizer assim, é uma relação, vamos dizer que a gente tem uma conta corrente divina. Então essa conta corrente tem um limite muito alto, infinito na verdade o limite. E todas as vezes que nós transgredimos as leis de Deus, cometemos erros, nós ficamos negativos nessa conta corrente e vai ficando negativo. Então, por diversas existências, nós cometemos muitas falhas e nós vamos cada vez devendo mais nessa conta corrente. Mata alguém porque no passado era normal matar as pessoas, né? Fazer coisas terríveis que nem vou ficar citando aqui. Então, todos nós cometemos muitas coisas ruins e adquirimos grandes débitos, uma grande ficha na nossa ficha não, né? Um grande saldo negativo na conta corrente. Então chega um momento em que a gente tem que reparar, acertar essa conta, certo? É óbvio que isso também acontece com os que estão vivendo no mal ainda. O cara que faz coisas erradas, desencarna ruim e reencarna ruim, ele também vai expiando, né? Mas ele, por estar cometendo coisas erradas, fazendo coisas erradas, ele paga algumas contas, mas ele já cria várias outras. Então, por isso que tem espíritos que têm tanto sofrimento numa existência, por exemplo, né? Pessoas, né, que depois de espíritos encarnados, pessoas que sofrem muito porque eles têm muitos e muitos débitos. Então é óbvio que todas as coisas que nós fazemos transgredindo as leis de Deus, por exemplo, roubo, assassinato, aborto, uso de álcool em excesso, uso de drogas, até mesmo cigarro, que parece inofensivo, mas não é, todas essas coisas vão debitar da nossa conta corrente, certo? E aí vamos ter que reparar isso mais cedo ou mais tarde. Então, esse evangelho de hoje, ele fala sobre por que nós devemos aceitar bem essa situação, dessa reparação. Primeiro que nós sabemos que Deus, por ser muito bom, Ele não quer nossa condenação, Ele não quer ver a gente sofrer, claro que não. Nós fazemos o outro chupar o limão azedo e depois é a nossa vez. Para quê? Para que a gente perceba como fomos errados, né? E como aquilo é ruim e como aquilo não deve ser feito. Então é para isso que existe essa reparação. Mas Deus também, Ele funciona como um pai muito amoroso. Então a gente tem uma dívida dele de 100, Ele vai parcelar a dívida para a gente, vai dar um descontão e vai fazer a gente pagar uns 20 dessa dívida, parcelado, né? Então aquele homem que morre hoje, por exemplo, assassinado, ele pode ter matado 10 pessoas. Só que ele morre uma vez só para expiar a sua dívida. Porque quanto maior o arrependimento de ter sido mal, o espírito, não nós, né? Porque nós encarnados não temos a noção do que a gente fez antes, mas o espírito antes de encarnar se arrepende das coisas que ele fez no passado. Então quanto maior esse arrependimento e quanto mais no bem a pessoa estiver, mais descontos nós levaremos nas nossas expiações. Então óbvio que Deus, ele faz como funciona, por exemplo, a nossa justiça. O cara é preso, né? Aí por bom comportamento ele começa a vive incondicional quando cumpre, 2/3 da pena. É a mesma coisa conosco. Conforme nós vamos passando as nossas expiações e com bom comportamento, aceitando de forma coerente, trabalhando para melhorar, mas sem se revoltar contra Deus,
nós vamos cada vez mais derrubando as nossas expiações diretas, vamos dizer assim. Nós vamos cada vez mais sendo facilitados. Então aquele homem que quer morrer 10 vezes, não, ele vai morrer só uma vez e acabou, vai ficar assim. Aquele que roubou muitas pessoas, vai ser uma vez só ele vai ser roubado e acabou. Eu digo isso por quê? Porque eu, em muitos atendimentos, vejo os passados das pessoas, nossa, e tem pessoas que às vezes acham que estão sofrendo muito, vixe, a hora que os espíritos me mostram quanto eles fizeram outras pessoas sofrerem, ele vê que não é nada. Eu, pelo menos, vejo que não é nada. Infelizmente, a pessoa ainda é tão cabeçuda que ela acha que ela tá sendo muito prejudicada, mas vamos dizer, ela acabou aí com a vida de 50 famílias e ela está sofrendo aí uma expiação material, ou então uma expiação com a família que abandonou ela, mas ela acabou aí com a vida de 50 famílias, vamos dizer. E é bem assim, nesse nível mesmo, as expiações e tudo mais. Então, logo, todos os sofrimentos que nós temos hoje e todas as coisas boas que nós temos hoje, todas elas só tem um responsável por isso, somos nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, ou o seu sofrimento foi causado nessa existência por você mesmo, pelas suas escolhas, ou foi causado em existências passadas. Mas nunca foi à toa e nunca foi por acidente. Ninguém toma bala perdida. Esse negócio de bala perdida não existe. Toda bala já tem um endereço certo. Ninguém tem um AVC por acaso. Quer dizer, é claro que pelo nosso estresse, pela nossa raiva, pelo nosso, vamos dizer, desequilíbrio, a gente pode gerar doenças, gerar problemas. E é por isso que eu falo que ou os problemas foram causados nessa existência ou foram causados em outras existências, certo? Mas eu vou contar um caso interessante para vocês. Uma vez eu estava no escritório, não aguentava mais tanto problema que eu estava, tanto problema. Aí tinha um evangelho na minha frente, aí eu peguei e falei: Jesus, por favor, me manda uma mensagem. E abri o evangelho, aí deu exatamente esse tema que é um pouco antes nesse capítulo, chama Causas Anteriores das Aflições, ou seja, né? Está falando das expiações, porque eu estou expiando coisas. Então nós temos que pensar que até Chico Xavier expiou muito, né? Chico Xavier teve doença do coração, sofreu muito com muitas doenças e tudo mais. Então nós também temos muitas expiações. E é claro que o que a gente tem que entender é o seguinte: sempre estamos pagando as coisas com desconto. Então, se você acha que o sofrimento que você está passando hoje é muito complicado, você pode multiplicar vezes 10 e lembrar que foi isso que você fez os outros passarem. Na verdade, né? No passado. É muito normal mesmo. Porque antigamente nós éramos pessoas terríveis, muito mais primitivas. Há 100 anos atrás, né? Onde negros não eram tratados como seres humanos. Em muitos lugares, um pouco antes disso, tinha escravidão, não existiam direitos trabalhistas, não existia nada. Então eram coisas terríveis e nós realmente fazíamos coisas terríveis, né? Então nós estamos hoje com algumas consequências daquela época, mas a melhor coisa é nós passarmos por todas essas dificuldades que nós tivemos, né? Essas dificuldades, todos esses nossos problemas, sem reclamar, sofrendo o mínimo possível. É claro que às vezes não tem jeito, né? Pois a gente fica triste, etc. Mas aceitar, entender que Deus é justo e Deus não vai fazer a gente passar por problemas sem ter um motivo, né? E entender exatamente o que fala esse texto, que nós estamos saldando dívida. Então às vezes tem gente que fala assim: meu Deus, aquele menino era tão novo, teve um câncer e morreu em 6 meses, que coisa terrível, tinha a vida toda pela frente. E aí é o que fala no evangelho: que vida toda pela frente? Uma vida cheia de problema num planeta todo atrapalhado como o nosso. É muito melhor para ele expiar logo e voltar para o mundo espiritual. Quem disse que aquele câncer foi ruim para ele? Aquele câncer foi uma expiação. Às vezes ele matou 5 pessoas, ele teve só um câncerzinho. E aí, claro que não é só um câncerzinho, né? Mas para quem matou 5 pessoas é pouca coisa um câncer. Então, a gente não conhece os problemas a fundo, mas nós temos que entender que Deus é muito bom. Então, se está acontecendo, é porque é para acontecer. Lembrando que Deus, na verdade, o que eu vou falar é o que eu falo sempre.
Na minha concepção é impossível você acreditar em Deus e não acreditar em reencarnação. Porque seria muito injusto Deus colocar uma pessoa cega, outra saudável, uma com problemas físicos, outra normal, saudável, né? Fisicamente. Não tem como você acreditar que Deus faz isso se não existe uma outra existência antes. Senão você vai acreditar que Deus é muito injusto, né? Então, óbvio que se vai acreditar em Deus, se vai acreditar que Deus é bom, justo e caridoso, você tem obrigatoriamente que acreditar em reencarnação, no meu ponto de vista. Mas, tudo bem. Mas para finalizar, é interessante a gente perceber o quê? Que sempre que estamos passando por expiações, estamos vencendo e acabando de pagar as nossas contas do passado, né? Quitando essa nossa conta corrente. Então nós temos que agradecer a Deus quando passamos por problemas grandes, porque na realidade os problemas eles sempre passam e o que fica é sempre o conhecimento que nós adquirimos porque passamos por esses problemas, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Quem tiver dúvida pode colocar aí embaixo que a gente vai responder. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.